Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a Libertadores e terminou com o Botafogo glorioso, Botafogo de tantos amigos, de Souza Júnior, Raimundo Nonato, Clédson e dentre outros botafoguenses amigos, Botafogo campeão da Libertadores. Aqui dos clubes do Rio, dos grandes, Botafogo era o único que não tinha a Libertadores. O Fluminense conseguiu ano passado, em 2023, o Vasco já tinha, o Flamengo, são 3 Libertadores, e só faltava o Botafogo. E agora não falta mais. Botafogo conseguiu, de maneira justa, o título da Libertadores. E se alguém tinha alguma dúvida, alguma situação que não acreditasse, o jogo da final demonstrou que, por justiça, o Botafogo foi campeão. Lógico, o Atlético Mineiro, se chegou à final, é porque teve seus méritos. Eu fiz até aqui um pré-jogo dizendo dos méritos do Atlético Mineiro. Mas se a gente pegasse pelo futebol, era o Botafogo. Se pegasse pela semifinal, era o Atlético Mineiro, porque a semifinal do Atlético Mineiro foi mais difícil. Porém, chegou na final, não aconteceu nada do que todo mundo previu. Eu duvido que alguém acertou a previsão. Pode ter acertado a previsão do Botafogo campeão. Eu, na minha previsão, eu falei, bom, eu prefiro a qualidade. E, na minha opinião, o Botafogo vai ser campeão. Eu disse isso. Tá? Falei sobre o Botafogo, falei sobre o Atlético, falei, pela qualidade, eu prefiro, na minha opinião, o Botafogo seria campeão. Só que, irmão, ninguém ia imaginar que 40 segundos de jogo, o Botafogo ia ficar com 10. Ou seja, qualquer previsão que o treinador do Atlético Mineiro fez, que o Atlético do Botafogo fez, que a torcida fez, ou qualquer analista fez, foi pro cacete. Foi tudo novo. Foi uma história escrita no improviso. E aí, no improviso, deu o Botafogo com mais qualidade. E aí eu não vou falar aqui de histórico, disso, daquilo. A gente tem que falar da final. O ano do Botafogo, o ano do Atlético. Não tô nem aí pro ano do Botafogo, pro ano do Atlético. Chegou a final, é outro campeonato. Final é um campeonato à parte. Se o Galo veio aos trancos e barrancos e chegou ao final, se o Botafogo chegou aos trancos e barrancos, que não foi o caso. Mas se fosse o caso, me interessava. Final é outro campeonato. Outro campeonato. E nesse campeonato individual, eu acho que não tem ninguém. Acho que não vai ter ninguém. Eu acho que nem o torcedor do Galo, apesar que o torcedor do Galo vai reclamar de um lance no jogo. Que o lance poderia dar um empate ao Atlético Mineiro. Vão reclamar. E na minha opinião, já vou falar de cara. Para mim, vão reclamar com justiça. Porque eu também achei. Tá? Mas eu vi por algumas câmeras que passaram na TV e eu fiquei com a certeza do lance. Porém, talvez lá na frente, quando divulguem as outras imagens, a gente mude de opinião. Mas pelas imagens que se foi passada, eu fiquei com a sensação de um pênalti a favor do Atlético Mineiro. Que poderia mudar a história. Poderia mudar a história. Mas se a gente pegar num cômputo geral, eu acho que não vai ter ninguém que diga que o Botafogo não mereceu ser campeão. Então, é sobre Atlético Mineiro 1, Botafogo 3. Botafogo com um jogador a menos desde os 40 segundos do primeiro tempo. Campeão da Libertadores, que a gente vai falar nesse momento. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Galo, que chegou a 2 finais e não ganhou
Nenhum. Pegou 2 cariocas. O Flamengo na Copa do Brasil e o Botafogo. Perdeu para os 2 cariocas. Situação do Galo no Campeonato Brasileiro. O Galo pode, ano que vem, não estar na Libertadores. Virou G8 por causa do Botafogo. Mas pode não estar na Libertadores. O Galo, se não estiver enganado, hoje é o 10º. Vai ter que pegar essas 3 rodadas. 3 não, acho que são 2 rodadas que faltam para o Atlético Mineiro. E ganhar as 2 e ver o que acontece. Porque no ruim, no máximo que o Atlético vai conseguir, a pré-Libertadores, irmão. Vai ser uma pré-Libertadores. Mais que isso, não consegue. Porque na fase de grupos, o Botafogo, sendo campeão como foi, quem está entrando na fase de grupos é o São Paulo. E quem fica ali na 7ª colocação, quem está é o Cruzeiro. E o 8º, se não estiver enganado, é o Bahia. Bom, o Galo chega às 2 finais de 2024 e 2025 pode não estar na Libertadores. É complicado para o Galo. E você, meu amigo torcedor do Botafogo, que tem que comemorar muito. Os jogadores têm que enfiar o pé na jaca mesmo. Magalhães, mas tem um jogo importante contra o Inter. Pô, na boa. Na boa, amigo torcedor do Botafogo, amigos diretores do Botafogo, todo mundo do Botafogo. Pô, irmão, você travar um jogador agora, porque tem um jogo contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro, tem um sacanagem. Os caras têm que encher o pote, tem que manguaçar mesmo, comemorar até o talo. Aí segunda-feira de tarde, né? Se apresenta. Aí os trancos e barrão, se apresenta, irmão. Agora, hoje, domingo, acho que o Botafogo deve chegar domingo pela manhã, né? Acredito eu. Não sei se vai sair hoje. Mas aqui pertinho, na Argentina, pode. Mas eu não acredito que seja hoje. Acredito que vão fazer alguma coisa mais ou menos parecido. Não estou falando que é imitação, mais ou menos parecido que o Flamengo fez. Seria justo. O que o Flamengo fez foi lá para Presidente Vargas. Porra! Carro passou lá, lotou, mais ou menos. Não vai ser imitação, vai ter gente que vai falar, mas pô, vai fazer o quê? Não, vamos lá o Nilton Santos, pode ser, comemorar lá, vai parar os jogadores lá. Mas eu acho que aquilo que o Flamengo fez, eu acho legal. Mas talvez a torcida do Botafogo pode, não, a gente não vai imitar, não, a gente vai fazer diferente. Mas tem que ter essa situação com o torcedor. Como o Botafogo vai fazer, eu não sei, mas tem que ter. E aí comemora hoje, comemora domingo. E aí, segunda-feira, dá uma descansada, né? E se apresenta na segunda-feira à tarde ou terça-feira de manhã, irmão. E aí, terça-feira, já à tarde, já viaja e tenta descansar para jogar contra o Inter. Que vai ser um jogo muito mais difícil do que com esse, com o Atlético Mineiro. Porque o time do Inter é 2 dias luz melhor que o Atlético Mineiro. Não estou desmerecendo o Botafogo, a vitória do Botafogo e do Atlético. É só falando de Atlético e Internacional. O time internacional é muito melhor do que o Atlético Mineiro hoje. Então o jogo vai ser mais difícil. Mas você, meu amigo torcedor do Botafogo, que a gente estava falando, tem que comemorar muito. Eu vou pedir aqui para você curtir, compartilhar, inscrever-se no canal, dê o seu like, ativa a notificação, coloca seus comentários, tá? Divulga aí o nosso canal para o crescimento, que não é um canal de nenhum time específico, de nenhuma torcida específica, é um canal que a gente fala de futebol. Então eu peço a você que você dê essa moral aí, dê o seu like, compartilhe e divulgue aqui o nosso canal. Então vamos lá, cara. Bom, quero ver por onde eu começo. Vamos lá, vamos por partes do jogo. Eu não vou nem falar, amigo, aqui em estatística, tá? Porque na estatística, obviamente, o Atlético Mineiro teve mais posse de bola, provavelmente o Atlético Mineiro teve mais chute, não sei se em direção ao gol. Eu acho que em direção ao gol ficou parelho. Em direção ao gol ficou parelho. Eu acho que em direção ao gol o Atlético Mineiro não estou muito, por uma incompetência absurda do Atlético Mineiro. E uma competência muito grande do Botafogo. Então tem os dois lados. Então vamos lá, cara. Vamos aqui para as situações. Primeiro, o que a gente achou? Posse de bola seria o Botafogo, o Atlético Mineiro com a marcação muito forte, saindo no contra-ataque.
Só que com 40 segundos de jogo, o Gregor é expulso. Muito bem expulso. Por sinal, muito bem expulso. E aí, quando o Botafogo fica com 10, a primeira coisa que eu pensei, na verdade, foi, meu irmão, como é que tá a cabeça do Gregor? Como é que tá a cabeça do Gregor? Eu me coloquei no lugar do Gregor. Meu irmão, a cabeça do cara... Meu irmão, deve ter passado tudo na cabeça do cara. Porra, imagina. O time perde porque eu fui expulso com 40 segundos, irmão. Imagina a cabeça do cara. Eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo estava xingando a última geração do Gregor. Com certeza xingaram outro cara. Hoje, agora que ganhou, não. Mas, irmão, xingar. E aí, qualquer previsão que você fizesse tinha ido pro cacete com 40 segundos. Só que tem um detalhe. O Botafogo é um time, tecnicamente, na minha opinião, melhor do que o Atlético Mineiro. Tá? O Botafogo tem uma situação defensiva que o incomoda. O Botafogo não é um time que joga atrás. É um time que joga para frente. Então, essa situação de jogar atrás poderia incomodar. Mas era uma situação que daria ao Botafogo contra-ataque. Só que aí mudaria tudo porque o Botafogo não ia ter a posse de bola ia ser do Atlético. Só que o time do Atlético é um time que tem uma posse de bola, mas é um time pouco criativo. Porque quem é a mente pensante do Atlético Mineiro? A mente pensante do Atlético Mineiro é o Scarpa, mas joga pelo lado direito. E, por sinal, no segundo tempo, quando voltou para o segundo tempo, tiraram ele. Na verdade, o Milito não gosta do Scarpa. Não é possível, ele não gosta do Scarpa. Ele aproveita o Scarpa muito mal. E aí, com 1 a menos, o Botafogo ficou atrás. E o Galo com a bola, tocando para lá, tocando para cá, tocando para lá, tocando para cá. Aí deu um chute com o Ruto, depois começou a jogar bola para dentro da área, não acontecia nada. E o Botafogo deu uma investida, deu uma outra investida. E aí, saiu o gol do Botafogo. 1 a 0, o gol do Luiz Henrique. Defesa do Atlético Mineiro bateu cabeça. Bola parecia aqueles flipper que tinha antigamente, que ficava pim, 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 a bola ficava batendo. Sobrou lá pro Luiz Henrique, pum. Ele mete 1 a 0. E aí o Atlético Mineiro desespera, se desarruma todo, numa bola chutada, uma bola lá dispersa. O Arana, não achei culpa do Everson. A culpa foi do Arana, irmão. A culpa foi do Arana. O Arana tenta proteger a bola, não consegue proteger a bola. O Everson estava saindo, o Luiz Henrique mais rápido, toca na bola. Pênalti. Bate o pênalti, 2 a 0 Botafogo. Termina o primeiro tempo. Aí tu vai pensar, porra, o time tá com 1 a menos. Ou melhor, o time tá com 1 a mais. Porra, e termina o primeiro tempo perdendo de 2 a 0? Ah, vai te pra merda, né, irmão? Não merece ganhar porra nenhuma, né? Não merece ganhar nada. Em contrapartida, o Botafogo, com um jogador a menos, organizado, se defendendo, jogando fora do seu estilo, consegue fazer 2 gols. Quem é que merece mais ser campeão? Obviamente o Botafogo, porra. Acho que não tem dúvida. E aí vai pro segundo tempo, o Milito faz umas substituições. Faz 2 ou 3 logo de cara. E aí o Atlético Mineiro volta melhor. Volta pra cima. Volta com menos cagaço. Essa é a verdade. Volta com menos cagaço. Porque, vamos ser sinceros, no primeiro tempo, quando o Botafogo tem um jogador expulso, os deuses do futebol falaram assim: Atlético Mineiro, eu vou te dar uma moral, tá? Eu vou expulsar um jogador do Botafogo para você ficar com a mais, para você ter chance de ser campeão. E aí os deuses do futebol deram essa chance pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não soube usar a porra da chance. Essa é a verdade, não soube usar. E aí tomou 2 a 0, os deuses do futebol falaram: pô, sabe uma coisa, irmão? Tentei te ajudar, tu não quis oportunidade, agora que se vira. Se vira. E aí, sem a ajuda dos deuses do futebol, não se vira, o Botafogo ia levar vantagem, porra.
começa o segundo tempo e logo no início o Vargas mete um gol de cabeça. Botou fogo no jogo, né? Botou fogo no jogo. O Botafogo fica meio acuado, né? Com um a menos. Segundo tempo. Daqui a pouco vai começar todo mundo a cansar. E o Botafogo, obviamente, dá uma recuada, pô. Tá 2-1, dá uma recuada. E, não pegando aqui uma parte cronológica, tem um lance em cima do Davidson dentro da área. Cara, ser bem sincero, eu olhei o lance, né, por alguns ângulos que a TV passou, e na minha opinião foi pênalti. Na minha opinião foi pênalti. Quando passou, eu falei, foi pênalti. O Davidson toca na bola primeiro, o cara do Botafogo chuta o pé dele por trás. Falei, pra mim foi pênalti. Pênalti claro, não vai ter nem. E aí até a emissora, né, que tem lá um analista, né, tem um ex-árbitro lá, falou, o ex-árbitro aqui nosso falou que foi pênalti. Eu também achei. Eu nunca concordo com esse cara, mas dessa vez eu concordei. Eu falei, foi pênalti, pô. E nem o VAR foi chamado. Bom, VAR, essa aí é a minha opinião. O VAR deve ter tido alguma outra imagem que mostra que não teve o toque, tá? E essa outra imagem não deve ter passado na TV, porque a imagem que passou na TV fica claro que teve o toque. Só que de repente a gente sabe, dependendo do ângulo, né, que se filma, as coisas mudam. Então, na minha opinião é o seguinte, a imagem que o VAR viu não mostrou toque, mas a imagem que passou na tela mostrou o toque. E o árbitro não deu o pênalti. Era uma falta para o Atlético Mineiro, ele não deu o pênalti. O pênalti era garantia que ia fazer gol? Não. Mas era um pênalti, era uma possibilidade. E aí o Galo poderia fazer 2-2 e ainda ter 20, 30 minutos de jogo. Poderia ser um outro cenário. Essa situação poderia ter mudado a história do jogo? Sim, óbvio que sim. Óbvio que sim. Então, esse ponto aí do lance do Davidson, e aí eu vou falar, se não foi pênalti, tá? Eu não vi essa imagem, então eu vou falar. Se não foi pênalti, eu não vi essa imagem. Eu tô falando da imagem que eu vi. Eu vi duas imagens que a TV passou. As imagens que a TV passou, foi pênalti. Nas imagens que a TV passou. Provavelmente depois vão colocar algumas outras imagens e aí a gente vai ter certeza se foi pênalti ou não. Mas para as imagens, vou repetir, para as imagens que passaram na TV, foi pênalti. Tá? Para mim, pelas imagens que eu vi. Só que o juiz não deu pênalti. Essa situação pode ter interferido? Sim, pode ter interferido. Só que o Atlético Mineiro continuou atacando. Só que o Atlético Mineiro não tem criatividade nenhuma. É um time quase sem cérebro. Né? É um time quase sem cérebro. E o Vargas, mesmo assim, teve duas chances claras de gol. O Vargas teve duas chances claras. Um passe do Mariano, que ele entra em facão. Se ele dá de chapa, ele metia o gol. Ele deu de pé, a bola subiu. E o outro foi escroto. Ele recebe na frente, o goleiro do Botafogo sai. Irmão, era só ele tocar de chapa por baixo. O goleiro do Botafogo estava pulando. Era só ele tocar por baixo, a bola ia passar por debaixo do goleiro. Porra, ele me isola a bola. Aí não merece ganhar, né? O Vargas foi o salvador, que fez o primeiro gol ali. Mas, porra, depois ele perdeu 2 gols fáceis de se fazer na boa. O cara com a qualidade ali, fácil de fazer. O segundo, então, que ele perdeu, pô, bicho, era só tocar por baixo, pô. E aí o Galo não consegue fazer o gol. Tem ali alguns chutes do Hulk que o John fez, mas o John não trabalhou tanto assim, não. E aí o treinador do Botafogo faz algumas mudanças. E aí no final, tira 2 jogadores. O Almada já estava cansado, o Luiz Henrique estava cansado. Bota o Júnior Santos. Bota mais um outro jogador lá, eu acho, o Matheus. E o Júnior Santos na correria. E o engraçado, cara, que o gol do Júnior Santos no final, ele deu o mesmo drible. Ele teve um drible pelo lado direito, que ele passou por 2 e entrou na área e não aconteceu nada. Porra, ele deu...
Os dois zagueiros tomaram o mesmo drible 2 vezes. Ah, vão se foder, pô. Tomaram o mesmo drible 2 vezes, pô. Ele entrou na área, tocou para trás, o cara chutou. Eu até achei que ele estava impedido. Eu acho que o juiz também falou, pô, meu irmão, na boa. Você estava impedido, foda-se, vou dar o gol pro cara, porra. Jogada bonita do cara. O outro time também não vai fazer mais nada. Já tá acabando, já passou o tempo. E aí eu acho que até por justiça com o Júnior Santos, porque quando ele se machucou, ele era o principal jogador do Botafogo, o Júnior Santos, ele era o principal jogador, era o cara que estava levando o Botafogo nas costas. Eu lembro muito bem disso. O Júnior Santos estava levando o Botafogo nas costas, o Botafogo não estava muito bem, e muitas das vezes era o Júnior Santos que estava ganhando o jogo, e aí ele se machuca, né? Aí quando volta, já tem um outro cenário, ele já é banco de reservas, não consegue assumir a titularidade, e esse gol final, eu acho que faz justiça a um cara esforçado pra caramba, que joga bola, não é só esforçado. E aí o Botafogo faz 3-1. E aí eu vou te perguntar, amigo torcedor atleticano, de qualquer outro time que não veio do Botafogo, foi injusta? Apesar de ter o lance do pênalti, mas foi injusto a vitória do Botafogo? Tô na boa. Independente de tudo que aconteceu, não foi injusto, não. Não foi injusto. Não foi injusto porque o Atlético Mineiro não soube utilizar a chance que os deuses do futebol deram para o Atlético Mineiro. Foi incompetente. E o Botafogo muito competente. Então, irmão, justíssimo o título do Botafogo. Parabéns, Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, né? A estrela solitária, o glorioso. Parabéns a todos os jogadores, a comissão técnica, principalmente a torcida que foi lá para a Argentina, comprou quase todos os ingressos, encheu aqui o Newton Santos. Pelo Brasil aí tem sempre torcedor do Botafogo. Comemorem bastante esse título. Bom, eu não sou botafoguense, mas o símbolo aqui, ó, do canal tem uma estrelinha solitária que também aqui, ó. Tem uma estrelinha solitária aqui, é uma certa coincidência, né? Na hora que eu fiz isso aqui, eu achei legal colocar uma estrela e coloquei. Não tem nada a ver com o Botafogo, não, tá? Tô com a camisa preta aqui, em homenagem ao Botafogo, e como símbolo é aqui uma estrela, homenagear os meus amigos torcedores botafoguenses, que a noite vai ser pequena, né? Vai ser pequena para os torcedores do Botafogo, e com muita justiça. Parabéns ao Botafogo. O Atlético Mineiro juntou os capos, né? Não tem jeito, juntar os capos. Chegou às 2 finais, e aí, só para terminar, eu não posso deixar de dar uma alfinetada. Alô, goleiro Everson, do Atlético Mineiro. Ô, Everson, da próxima vez que o Atlético Mineiro chegar à final, ó, cala a boca, porque você calado é um poeta. Tu vai virar meme, irmão. Foi falar lá da final da Copa do Brasil, quando a gente chega à final já sabe, né? Não ganhou nenhuma das duas. Everson, cala a boquinha que é melhor pra você. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!